Começamos agora o Troca, podcast disponível no Spotify, YouTube, Facebook e no Instagram. A cada semana eu vou convidar uma pessoa para participar. Meu intuito aqui é a troca, falar e ser escutado, compartilhar, informar, aprender e reaprender. Cada podcast terá no máximo 1 hora. Você também pode encontrar todos os episódios disponíveis procurando por Troca no meu Instagram, que é johnlee_Inácio, no canal do Troca no YouTube e no Spotify como Troca Podcast. Não esqueça de seguir o Troca em qualquer uma dessas redes sociais para receber os episódios todas as semanas. Eu me chamo John Lee e começo aqui o episódio número 22 do Troca. Gente, queria avisar todo mundo que esse é o último episódio. A gente já tá há meio ano aí fazendo. Foi uma corrida bem grande, assim, pra editar todos os vídeos, dá bastante trabalho. Tem gente que escuta que acha que é uma live, mas não é bem assim, que os participantes já estão mais ligados que o processo é mais burocrático. Então, pra todo mundo que escutou durante esse ano todo, alcançamos muita gente. Eu não esperava isso, fiz um negócio sem pretensão nenhuma dentro da minha casa, na quarentena, com o que dava. Pretendemos voltar de forma presencial, mas até lá muita água ainda há de rolar. Então continuamos aqui o episódio, mas muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Valeu. Minha convidada de hoje é a Loie Kelly, natural de Rio do Sul e morando em Criciúma atualmente. Antes de criar as meninas superpoderosas, o professor Utônio usou seu caldeirão para criá-la. Adicionou pitadas de bossa nova com rock and roll, essência de bon vivant e uísque a gosto. Nascia Louise, a social media com tendências um pouco antissociais. Como estamos? Tudo bem, tudo certo. Boa tarde. Prazer fazer parte desse projeto tão bacana, tão legal. E já fiquei triste agora que eu soube que eu sou a última do ano. Falei assim, agora realmente estamos encerrando o ano, então acabou. Mas tu ocupou um posto importante, que então encerrou preocupada. Aqui. Eu lembro que eu te conheci no antigo Let's Drop, me chamou a atenção a tua extroversão em conversar com alguém que tu não conhecia, que no caso era eu. Outro ponto foi que eu cheguei à conclusão que tu era muito parecida com a Phoebe de Friends. E tu disse, todo mundo fala, deixa eu limpar a tua aura. Da mesma forma que ela fez no primeiro episódio da série. Em 2 vezes que conversamos, tu falou, vou pegar uma cerveja e já volto. Aí chegamos ao meu primeiro questionamento aqui. Isso foi uma desculpa pra fugir da conversa chata, alcoolismo ou simplesmente sede? Eu tava indo realmente, provavelmente, buscar cerveja. Não tem como a conversa ser chata, né? Se fosse, não estaria aqui hoje. Mas realmente gosto da cerveja. Se acabou a cerveja, a gente substitui ela bem rápido. Tu sabe que eu não consigo tomar cerveja? Não Sério? desce pra mim. Eu não consigo tomar nada que seja amargo, tipo uísque puro, que eu acho que é o contrário de ti, né? Eu já não consigo tomar caipirinha. Caipirinha não desce, essas bebidas com vodka, com energético, com suco que a galera tomava. Só de pensar já arde, assim. Mas a cervejinha geladinha vem bem. Mas será que isso é uma tendência, tipo, no café? Tu toma café sem açúcar? Não, tomo com açúcar. Entendi. Todo mundo fala, eu li uma vez sentido. Que tem uma relação entre psicopatia e tomar coisas amargas. Não só o café, mas tomar coisas amargas. Eu concordo. Não, eu gosto, assim, o café, eu acostumei a tomar doce. Gosto muito de café, tomo bastante. Reduzi bastante já forçadamente, mas gosto, só que tomo ele doce. Se não tem açúcar, eu não tomo. Agora, bebidas em geral, eu prefiro elas mais amargas mesmo. Assim, as bebidas alcoólicas, digamos assim, né? Mas eu não sou muito de doce pra quase nada, tipo... Na minha casa, esses dias eu convidei uma amiga pra tomar um café, ela levou uma torta, eu tirei uma fatia de torta e depois de 3 semanas na geladeira eu desisti do bolo e joguei fora. Falei, ninguém come. Eu tive uma conversa aqui com outra pessoa que participou também, a gente tava falando sobre vinhos. Eu também tenho muito problema pra tomar, não consigo, só caipira bem doce assim. Ela falou que gostava de tomar o Cabernet Sauvignon. Daí eu ganhei de aniversário um frasco de vinho, tava escrito Cabernet Sauvignon. Daí eu falei, esse aqui é o meu momento, onde eu vou descobrir a tomar realmente vinho, que é o vinho bom e tal. Eu juro que eu não consegui tomar 10 ml aquilo. Pra mim, aquele negócio tava estragado, sabe? Não tem explicação. Ele não. É seco, né? E eu não consigo entender como é que as pessoas tomam. Eu fico pensando assim, será que eu tô vivendo no show de Truman, onde eu sou Truman? E tá todo mundo querendo me convencer que aquilo ali é normal, porque não tem explicação. Aquele Cabernet Sauvignon, ou o que eu tomei era ruim. Daí eu entrevistei outra pessoa também, ela falou que odiava esse tipo de vinho, que tomava outro vinho, enfim. Eu não sei se o problema é comigo, ou se são todo mundo... Depende do vinho também, né? Tem vinhos, assim, eu não sou muito entendedora, mas às vezes tem vinhos que ele vem mais seco realmente, tem outros que já são mais frutados, mas tem isso. E eu, particularmente, sempre que eu vou pegar um vinho, tanto pra mim quanto pra me presentear, qualquer coisa, eu vou num Merlot, que é mais tranquilo, sabe? Pego esses, assim, mais na escala de secura, eles são menos, né? Mas eu gosto de vinho também, prefiro tomar um vinho
do que tomar uma caipirinha. Prefiro um vinho seco do que a caipirinha. Agora, o vinho que eu sou apaixonada, que daí dizem que quando você chega nessa fase da vida é porque você está virando a sua mãe, né? Que a gente começa com o tinto, depois a gente vai pro branco. A gente descobre o prazer do vinho branco, né? Do almoço com vinho branco e tal. Quando você chega no rosé, daí é o problema, que daí você está entrando na menopausa. É o que dizem. E eu já tô na fase do rosé, tô gostando do rosé. Um rosé fresquinho, assim, ó, pra um dia de verão, um domingo, é bem gostoso. Entendi. Quase sempre, quando eu tô tocando John Mayer ou Imagine Dragons, tu grava eu tocando, dá pra ver que tu gosta muito do estilo folk. De onde vem esse teu interesse por músicas desse gênero? Eu gosto muito, consumo muito, mas não só dentro do folk, dentro, né, ali do estilo. Eu também gosto do country, gosto muito do rock, então é mais assim o meu lado assim é mais voltado pra isso, meu lado musical. E o folk eu descobri depois de adulta, né? Eu cresci ouvindo discos de música country, de rock anos 70, né? Beatles e tal, Elvis Presley. E eu fui descobrindo folk depois de adulta, gosto muito do estilo. E eu acho as letras muito bonitas, as melodias também são muito bonitas. Então gosto bastante do folk. Lô, e como é que foi a tua introdução ao trabalho com criação de conteúdo digital, que é a tua profissão atualmente? Então, eu fiz jornalismo na faculdade e do jornalismo eu acabei migrando pro marketing. Foi uma transição, assim, não foi nada planejado, não era uma paixão minha paixão era escrever, era realmente o jornalismo em si, né? Mas eu acabei não concluindo a faculdade, então faltando 1 ano e meio pra mim concluir a faculdade, eu fui morar fora um tempo. Quando eu fui morar fora e voltei pro Brasil, eu fiquei na dúvida entre retomar a faculdade ou não. E nesse meio tempo eu comecei a escrever para alguns sites. Então eu escrevia artigos, crônicas, contos, dependendo da situação. Comecei a escrever e comecei a fazer isso profissionalmente. Então comecei a ser paga por isso. E eu encontrei esse nicho, né? Que é a criação de conteúdo para a internet. Então comecei escrevendo como redatora e logo depois fui trabalhar numa agência de marketing digital. Comecei a trabalhar como social media e depois me demiti e abri a minha própria agência, né? Que hoje então a gente tem uma agência digital. Mas eu migrei para a criação de conteúdo porque realmente tem mais a ver com o que eu gosto de fazer, com o que eu sou boa, digamos assim, quer escrever, quer ter ideias, quer roteirizar as coisas, né? Então a gente confunde muito às vezes o escrever com o texto, né? A galera confunde muito com o texto mesmo, né? Pautado ali e tal, mas muitas vezes você tem que escrever um vídeo, você tem que roteirizar, né? Como você roteirizou aqui o nosso encontro hoje, você tem que roteirizar coisas diferentes, então uma ideia, né? Eu gosto disso. Eu gosto de criar, então pra mim foi assim meio que natural migrar pro marketing digital, pra criação de conteúdo. Não foi planejado, não foi algo que eu estudei mas aconteceu e tá sendo muito bom. Desses anos que eu te conheci pra cá, pelo menos na minha percepção, aconteceu uma certa mudança do jeito que tu foi se encontrando assim no trabalho, as coisas que tu fazia. Hoje tu faz de uma forma, talvez posso dizer assim, mais focada no profissional mesmo, que antes dava pra ver que era uma coisa que tu tava se inserindo ali. Esse processo, essa transição, em algum momento gerou alguma dúvida na tua cabeça no sentido de tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida, se é isso mesmo? Esse tempo até tu se encontrar, como que aconteceu pra ti? Eu tive essas dúvidas antes de migrar para o marketing. Quando eu voltei para o Brasil, fiquei na dúvida entre voltar para o jornalismo, concluir a faculdade, faltava 1 ano e meio, então daria de eu concluir, ou encarar outra coisa. Eu tenho um ditado que eu gosto bastante, não é um ditado, é um texto, se não me engano, de Isaac Maguese, que fala: quando a sua vida sai dos trilhos, você pode ir para qualquer lugar. E eu gosto dessa frase porque realmente ela tem bastante poder de você parar de reclamar o que eu vou fazer, o que é que eu tenho que fazer, pra onde eu vou, e você pensar, poxa, eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Então eu tava num momento que eu realmente não sabia o que fazer, tava em dúvida, e simplesmente deixei as coisas acontecerem. Não foi algo que eu realmente planejei, estudei, falei, vou fazer isso, vou entrar nessa área, vou entrar nessa carreira. Foi acontecendo, eu fui me sentindo confortável, que pra mim o termômetro principal é esse, é você se sentir confortável, né? Você gostar, a gente passa tantas horas do nosso dia voltadas pro trabalho, então você tem que gostar sim, essa história de que não precisa, não, você tem que gostar, é muito tempo da sua vida desperdiçado ali se você não gostar. Mas comecei a trabalhar, comecei a me envolver, me sentir confortável, encontrar a minha forma de fazer o trabalho, ver que eu era boa nisso
E foi fluindo. Um dia que eu resolvi sair da agência que eu trabalhava num cargo, né, de social media e abrir pra mim uma agência, eu já tinha alguns clientes, já tinha alguns freelas, digamos assim, que já empatavam o meu salário com a agência. Então, foi onde eu pensei, poxa, né, se eu conseguir ter mais horas disponíveis no meu dia para pegar mais clientes, eu vou ultrapassar meu salário. Então, e foi o que eu fiz, foi funcionando, assim, não foi nada realmente, assim, planejado estrategicamente, não sou essa pessoa que, desenhei aqui a minha vida, vai ser assim. Foi acontecendo, eu fui me sentindo confortável, fui deixando surgir. Hoje, realmente, eu busco uma imagem mais profissional. A gente vê isso muito mais nítido nas redes sociais. Antigamente eu era muito mais solta na rede social, postava muito mais coisas, comentava mais, brincava. Hoje eu sou um pouco mais contida na rede social pra cuidar realmente da minha imagem profissional, né? Eu acho importante e porque eu realmente tô compreendendo melhor a ferramenta. Então, quando você começa a trabalhar, você começa a ver realmente o que tá ali por trás. Eu vejo, poxa, eu não preciso de toda aquela exposição que eu tinha antes. Eu preciso expor o que eu devo expor, o que é necessário, o que vai me ajudar, o que vai me impulsionar. Então, o resto, a minha vida particular, fica em off mesmo. Sim, e sabe que a gente tava conversando aqui em casa esses dias sobre esse lance do pessoal que usa a internet há bastante tempo, como é o teu caso e o meu, que eu lembro que os nossos pais ficavam, vocês estão usando muito o celular, vocês não estão socializando, que não sei o quê. E não sei se acontece isso contigo, mas hoje em dia é comum ver as pessoas mais idosas o tempo todo no celular, compartilhando coisas no WhatsApp. E a gente que começou a usar há tanto tempo, eu não sei se foi uma questão de entender como funciona, ou também uma questão de enjoar um pouco, de sobrecarregar, de ver realmente o que vale a pena, o que não vale, o que passa do limite no sentido de até exposição, ou no sentido de querer passar uma coisa que realmente não é. Esse compromisso com a verdade, eu acho que ele vai aumentando com o tempo. Tu tem esse pensamento também? Eu vejo hoje realmente o público, né, mais velho entrando muito mais na internet, utilizando muito mais, mas eu realmente, assim, eu acho que não foi nenhuma questão de enjoar, eu ainda gosto, foi uma questão de me policiar mesmo. Eu penso assim, né, quando o seu trabalho e o seu hobby são a mesma coisa, o seu, digamos assim, o seu momento de descanso, ele não pode ser igual ao seu trabalho. Então, se eu passo o dia na frente de um computador e no celular trabalhando, eu não posso descansar da mesma forma, eu tenho que fazer outra coisa. Quando eu vou descansar, eu realmente fico offline. Que nem ontem eu avisei antes de sair de casa, eu tava vindo aqui pra praia, avisei antes de sair de casa, terminei, tô ficando offline. E eu botei o celular na bolsa e eu fui ver o meu celular hoje de manhã. A hora que eu acordei, tomei café, nem lembrei. Daqui a pouco assim, gente, eu não mexo no meu celular desde ontem às 7 da noite. E realmente não mexi, sabe? Não fiz nada. Todo mundo chegava, Luiz, não sei o que. Eu falei, não sei, eu tô sem celular. Então foi uma questão de eu realmente ver que, poxa, já que eu trabalho no celular, já que eu trabalho no computador, eu preciso sair da rotina de alguma forma. Então vamos botar o meu descanso de outro jeito, né? Se é uma pessoa, por exemplo, que passa o dia num sol escaldante, sei lá, aqueles trabalhadores trabalham, né, braçal na BR, passa o dia naquele sol escaldante, nossa, pra ele sentar em casa, no celular, né, no fresquinho ali da cama, é o céu. Pra mim não, pra mim é mais do meu trabalho, é como se eu ainda estivesse no escritório. Então eu tomo esse cuidado. Hoje também compreendo melhor as ferramentas, sei que a rede social, né, ela tem um papelzinho de vilã sobre alguns aspectos, mas é uma ferramenta muito boa que também resolveu muita coisa, ajuda a gente em muita coisa, coisas que nós nem imaginamos, que vão nos ver daqui a 30 anos, o quanto a rede social foi importante, né, para algumas mudanças históricas e comportamentais. Mas é o equilíbrio que eu acho que tem que ter, é muito importante, né? É essencial. Se você não tiver o equilíbrio com a rede social, como com qualquer outra coisa, vai prejudicar a sua vida, né? Eu parto desse princípio também no sentido de tocar. Quando eu tô tocando nos bares, a minha vontade é tocar, guardar as coisas e ir embora. E as pessoas, vamos ficar aí conversando e tal. Não, cara, eu quero ir pra casa, porque aqui trabalho, eu já tô, né, todo dia aqui, sabe? Já enjoei disso aqui. Você quer um outro momento, né? Uma outra forma de extravasar, descansar. Sim. Recentemente, acho que faz mais ou menos um ano, talvez, tu criou uma agência chamada Daybreak, que hoje tem contratados trabalhando contigo já. Como é trabalhar em um modo de serviço relativamente novo? Quais são os prós e os contras
na tua visão? Então, a Daybreak é uma agência de criação de conteúdo também. Então, nós cuidamos, né, das redes sociais de alguns clientes, mas não fazemos só isso, né? Se o cliente precisar realmente, precisa de um artigo, a gente faz também. Precisa de uma sessão de fotos, a gente faz também. Mas é criação de conteúdo voltado para rede social, basicamente. As meninas trabalham, hoje somos só meninas, não foi planejado, simplesmente aconteceu. Ainda quero ter uma presença masculina, um olhar masculino dentro da agência. Mas as meninas trabalham de casa, é formato home office. Eu agora, por exemplo, tô de frente pro mar. E a gente gosta muito disso, eu prezo muito por isso. Comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos, era pra mim só estar estudando, né? Em qualquer país desenvolvido seria isso. Mas já estava trabalhando e não era, né, como alguns políticos pregam. Não era pra me educar, não era pra me aprender alguma coisa, pra me aprender uma profissão, pra agregar na minha carreira, não, era puramente por necessidade. Trabalhava realmente pra ajudar em casa, pagar conta de luz, comprar uma comida. Então foi bem puxado, assim, dos 14 anos até os 30 anos, trabalhando em escritório, sempre batendo ponto, sempre recebendo ordem, sempre brigando por um aumento. Falei, poxa, não é essa vida que eu quero, eu queria ter mais liberdade. Eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar até mais tarde, gosto de acordar, fazer meu exercício, tomar meu café com calma, não quero ter que sair correndo mais, né, me descabelando porque eu tô atrasada pra me acertar o ponto às 8 certinho, sabe? Então eu adotei esse modelo para Daybreak, sugeri, né, para as funcionárias isso, se elas iriam gostar, falei, vamos fazer um teste, vamos ver se vocês se adaptam. Eu acredito que o home office, para ele funcionar, você tem que ter processos de trabalho bem desenvolvidos. A gente tem uma comunicação muito boa, a gente usa uma plataforma de organização, faz as listas do que precisam ser feito, movimenta essas listas quando necessário. Então tem funcionado bem, mas é um ponto assim que, né, agora falando do fator mundo, né, que descobriu, por exemplo, muitas cidades descobriram o home office agora, muitos empregadores descobriram o home office agora. Poxa, que bacana que é você poder desafogar uma cidade igual São Paulo, por exemplo, igual Florianópolis fica, né, afogada no verão, com o modelo home office. É claro que você vai ter que ver se o seu funcionário tem uma internet bacana, se tem um computador legal, a empresa tem que dar esse suporte, mas é maravilhoso para a sociedade o home office, né? Se você é um advogado, se você é um analista, se você trabalha como secretária, como administrativo, se você trabalha na frente de um computador, não tem por que você estar no escritório. Você poderia estar em casa. Tem casas que não são tão bacanas, né? Que você tem filhos, às vezes a casa não tem uma estrutura legal para você trabalhar. Daí esses casos precisam ser levados ao escritório. Tem uma mãe com filhos, ou com cachorro, ou com criança, talvez não vá conseguir, um pai a mesma coisa, talvez não vá conseguir concentrar e focar. Então esses casos precisam ser levados ao escritório, mas eu acho que os RHs deveriam olhar e analisar, olha, você fica home office tantos dias por semana e você na empresa tantos dias por semana. Vamos fazer um revezamento. Ia desafogar muito a cidade, ia prevenir muitas doenças, muitas contaminações, não só Covid, trânsito, né, doenças psicológicas. Então é um modelo, um formato de trabalho que não é uma novidade, já existe há muito tempo, só que agora ele tá em pauta, né? E a Daybreak nós somos completamente a favor. Falo que o dia que eu estiver bem rica, que a empresa estiver assim, ó, maravilhosamente ganhando dinheiro, quero fazer um escritório de praia pra gente na Grécia. Daí a gente vai. Eu falei, daí todo mundo trabalha do escritório. Mas até lá, cada um na sua casa, no seu ritmo, tá perfeito, tá funcionando. Entendi. Como envolve criação artística, é comum ver pessoas achando que é uma espécie de dom, a habilidade de desenvolver campanhas de marketing, com um olhar voltado para o design de forma que o resultado fique visualmente bonito, assim como a ideia do que se deve vender ou passar. Não é minha área profissional, mas eu consigo perceber uma semelhança muito forte com a música, onde exige muito treino e desconstrução pessoal para se chegar em um resultado satisfatório. Tu vê, de um modo geral, a publicidade dessa forma também? Sim, tem um pouco de talento, de vocação, né, que seja o nome que se dê para isso, mas você tem uma propensão a ser da área criativa ou ser da área matemática, né, isso é seu desenvolvimento cerebral, enfim, mas eu acredito também muito que só o dom não leva ninguém a lugar nenhum. Você precisa, né, de muita disciplina, você precisa de processos de trabalho, você precisa de organização, você precisa de estudo, de conhecimento, de networking. Então, tudo isso é muito importante. Para a criação, eu gosto sim de confiar no dom, na intuição. Eu sou criativa, então isso funciona. Mas hoje eu tenho já métodos bem desenvolvidos para aqueles momentos que não estão funcionando tão bem.
processos de trabalho, como chegar, como sentar, né, na mesa, o que eu preciso ter, se é uma garrafa d'água, se é uma xícara de café, para mim sentar e trabalhar e ser produtiva. Se eu não estou funcionando, se não estou conseguindo, né, executar uma ideia, algo nesse sentido, eu busco as minhas referências. Não adianta sair, vou sair, dar uma caminhada e esperar que o trabalho surja prontinho na minha cabeça. Eu tenho que ir para as referências, eu tenho que conversar com o cliente, eu tenho que trocar, quem sabe, uma ideia com uma equipe, né, fazer um brainstorm, refletir aquilo, mastigar, amadurecer. Eu confio muito mais hoje nos processos de trabalho do que simplesmente no dom ou na intuição, né? Até porque uma pessoa com um grande dom, mas sem a disciplina de trabalho, ela vai ser só uma pessoa desperdiçando seu dom, né? Sim. Tu conhece a Nay Canela, né? Sim. Ela postou esses tempos agora um comparativo do que ela fazia em 2009, sei lá, muito tempo atrás. Claro, era uma coisa mais caseira, assim, ela era adolescente, mas com o que ela faz hoje, assim, ela faz um trabalho muito bonito, né? E era a mesma pessoa, né? Só se passou muitos anos de dedicação entre esses dois períodos, né? Exato. Assim, eu acho que o dom, ele tá ali, né? A vocação. Você pode ser um grande designer, por exemplo, mesmo sem ser muito criativo, pode. Eu tenho um colega que é um designer muito bom e ele é daltônico. Então ele não enxerga as cores, mas ele faz artes muito bonitas. Ele conhece bem os processos. Então, quando você conhece bem os processos, quando você sabe o que a cor significa, né? Ele pega o código, ele joga lá e sai a arte do jeito que ele queria que saísse. Não é só uma questão de talento e só de vocação, e sim de você conhecer a forma correta, a melhor forma de fazer aquele trabalho que você precisa fazer. Para isso, eu até aconselho sempre, né, que as pessoas leiam Austin Kleon, Roube como Artista. São 3 livros na série. Roube como Artista, mostre seu trabalho e continue indo. São 3 livrinhos que se complementam muito, falando sobre a jornada criativa. De você buscar inspiração, Roube como Artista, você buscar inspiração, você ter referências, você realmente ter o seu momento de ócio criativo, que é tão importante você parar um pouco e se desligar do trabalho para que você tenha esse ócio, a mente se renove, né? E depois ele vem com o Mostre Seu Trabalho, que é te ensinando a trocar com as pessoas. A realmente dividir o que você sabe, dividir o que você aprendeu, aquilo que você sabe ensinar, mostrar para as pessoas, colocar o seu trabalho para jogo, digamos assim, mostrar ele e realmente você sentir que você está fazendo algo, né? Porque isso também é muito importante, parar de se sentir meio impostor às vezes, até você assimilar melhor. E você vai ganhar, né? Quando você troca com alguém, quando você troca informação, quando você divide, você ganha muita coisa também. Então isso é muito importante. E depois o continue indo, que significa, ok, se você pinta quadros, né, e você tem que entregar, sei lá, um quadro por ano, você vai ter que todo ano entregar um quadro. Então senta e pinta o quadro. Sabe? Mas eu não tô inspirado hoje. Faz o pouco que você conseguir fazer. Se você, sei lá, escreve músicas pra vender, né? E você tem que entregar, 13 faixas todo ano. Senta e escreva música até você ter a música que você precisa. Então é dessa forma que eu encaro. Eu não tô tão inspirada hoje pra trabalhar. Mas assim, você tem que fazer. É o seu trabalho, né? Então, sente-se e faça todo dia. Por isso que é um perigo, às vezes, muito grande você transformar o seu hobby em trabalho. Se o seu hobby, por exemplo, é tocar violão e você vai monetizar isso, você sabe que você não vai mais poder tocar só quando estiver inspirado. Você vai ter que monetizar. Até ele fala bastante sobre o perigo de você monetizar seu hobby. A partir do momento que você monetizou o seu hobby, você precisa de um novo hobby. Acha outra coisa pra aliviar a mente. Então, é bem bacana. Aconselho muito esses 3 livros, a série Roube como Artista. São 3 livros maravilhosos falando sobre isso, sobre criatividade. Eu não li, mas vou ler depois dessa indicação aí. Leia, vai gostar. Lô, e um lado que já foi mais frequente em ti, pelo menos da parte de publicar isso, é o da escrita. Era comum ver textos teus no Nômades Digitais, Casal Sem Vergonha, entre outros. Tu também postou certa vez a seguinte frase: eu sempre escrevi. Me desafoga, me desacelera, me ajuda a pensar. A escrita pra mim nunca foi paixão. Paixão era livro de conto de fadas, cheesecake com calda e o grupo Dominó cantando Baila Baila comigo nos anos 90. Escrever sempre foi necessidade. Era dar vazão ao meu desabafo quieto, meu choro engolido e minha cabeça sobrecarregada. Não escrever era como gangrenar a alma. Era ter fratura exposta com o ossinho esbarrando nos móveis. Esse texto é de 4 anos atrás. Hoje, tu ainda costuma escrever da mesma forma que tu escrevia antes ou tens fratura exposta com o ossinho esbarrando nos móveis? Foi como eu falei sobre monetizar o hobby. Eu escrevi, eu expus muito os meus textos de forma profissional.
E era algo que às vezes até as pessoas confundiam. Já aconteceu de amigas minhas falar, tá apaixonada, hein? E eu assim, não, era minha pauta, sabe? Então, eu monetizei o meu hobby, que era escrever, né? Monetizei isso que eu sempre fiz como realmente uma vazão, né? O que eu sentia, como uma minha forma de desabafo. E expus bastante por conta disso. Eu ainda escrevo com uma frequência bem menor, porque hoje não é mais um complemento de renda pra mim, como já foi, né? Então, hoje eu só escrevo por prazer, mas não com a frequência que eu chegava a fazer 4 artigos por semana, às vezes, né? Então, esses que iam pros sites, fora os outros que eu fazia pra médico, né? Que a galera entra lá no site do médico todo bonito, com um monte de texto bom e tal. E é um ou outro que realmente escreveu. A grande maioria é encomendado de pessoas que não fizeram medicina como eu. Então, fiz muitos artigos e chegou um ponto que realmente começou a ficar um pouco cansativo. E hoje não é mais assim a minha forma de extravasar, de espairecer, de renovar as energias. Meu desabafo já não é mais isso. Hoje eu tenho outras formas, né? Já não é mais dessa forma, mas ainda gosto muito de escrever. De vez em quando caio ali naquela coisa de, meu Deus, veio um negócio aqui na minha cabeça, eu paro, escrevo onde eu tô, escrevo no bloco de notas do celular, na agenda. Gravo, às vezes, um áudio pra mim mesma, que já aconteceu parar o banho, puxar o celular e gravar um áudio, pra depois eu colocar aquilo no papel. Ainda gosto muito, mas hoje também evito me expor tanto, porque como eu escrevi pra um site, por exemplo, que falava sobre relacionamentos, o Casal Sem Vergonha, então, às vezes, a gente acabava se expondo um pouco mais do que deveria. Sei lá, me pediam um texto sobre ex. E eu tinha que escrever sobre um ex. Então, às vezes era um pouco complicado, você não tava naquele humor, mas eu tenho as técnicas pra fazer aquilo, então eu fazia. Só que era querendo ou não, é uma exposição, né? Dos teus sentimentos mais sombrios e perversos, às vezes. Então, assim, diminui bastante e não estou triste com isso. Tô satisfeita, que hoje eu escrevo realmente por prazer, quando eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e mostro pra quem eu quero também. Tu mencionou ali a tua indicação dos livros e também tem fotos tua com livros em biblioteca e tal. Tu tem vontade de escrever algum livro algum dia ou é uma coisa que não te atrai? Tenho muita vontade, muita mesmo, assim, já tentei 2 vezes começar, mas uma das tentativas eu comecei a escrever sobre mim, um pouco da minha história. Dado um certo momento, eu falei, não quero me expor assim e nem expor outras pessoas. E como eu estava pensando realmente em escrever profissionalmente, parei. Né? Se fosse só pra mim mesma, seria meu, ok, mas não era o que eu queria. A segunda tentativa seria uma ficção, seria algo que não fosse baseado em mim, mas quando eu vi, estava muito baseado em mim, me decepcionei e larguei de novo. Mas quero ainda, né, tenho essa vontade hoje, se eu compilar meus artigos e meus textos, eu já consigo algo bem bacana, mas ainda não tive tempo para fazer isso. Quero fazer isso, quem sabe 2022 eu acho que eu consigo. E ainda quero ser uma velhinha morando na frente de uma prainha na França, um litoral bem azulzinho com pôr do sol alaranjado, e eu falar, acabei de terminar o meu romance número 67. Tipo Nora Roberts. Tá, e uma pergunta, o que te leva a não querer se expor dessa forma? Eu sou bem discreta. Falou, né, que eu sou bem extrovertida, eu sou muito extrovertida. Gosto de conversar, gosto de trocar ideia, gosto, né, de ver o que a pessoa tem a dizer, de ouvir. Também, quando tá ruim, eu já corto e vazo, né, que às vezes acontece a gente fazer uma troca e ela não ser tão bacana, a gente não deve ficar em diálogos que não vão te fazer bem. Mas eu sou muito extrovertida, sim, mas eu também sou muito discreta. Acho que tem coisas que são minhas e são pra mim e ponto. Sou até um pouco, assim, sentimentalmente fechada. Então, por isso que acho que eu escrevia tanto, né, muito mais, hoje tô um pouco mais solta, mas sempre fui sentimentalmente bem fechada, né, nunca fui de aquela pessoa que conta, que com meu ex foi assim, que com meu ex foi assado, eu sempre fui muito, acabou, ponto, pontuou, esqueci, morreu, nunca mais falo no assunto. Entendi. Então eu sou assim, hoje eu já estou um pouco assim, eu acho que justamente pelas redes sociais, por tudo, né, que a gente vem vendo, eu tô muito mais discreta com a minha realidade do que antigamente. Deve ver aquela coisa, mas na rede social a galera só mostra o bonito. Assim, cara, tipo, se você quiser ver a realidade,
disse, primeiro não tinha que estar no Instagram, né? Vai para outro campo. Eu gosto de compartilhar coisas boas, gosto de compartilhar coisas leves, gosto de compartilhar bons resultados. Mostro um pouco dos meus bastidores também, mas não vou mostrar os dias ruins de choro, de sofrimento, porque não é o que eu quero realmente incentivar. Eu quero incentivar o melhor, né? Então eu me exponho na medida que eu acho necessário e que eu acho que vai fazer bem para as outras pessoas também. E para quem convive comigo, né? Mas eu te sigo no Twitter e eu vejo uma Loui um pouco mais, talvez, querendo mostrar não só o lado positivo da vida, às vezes o lado negativo também, lá no Twitter. Não, nas outras Twitter redes sociais a gente tá ali pra isso, né? O Marcel, que falou, nosso colega em comum, falou Sim. que eu só falo de assunto sério. Eu falo assim, cara, eu não vou ali colocar... É que eu não sei, eu sou um pouco... Enfim, não gosto muito da ideia de, por exemplo, briguei com meu namorado, vou no Twitter reclamar. Briguei com meu pai, vou no Twitter reclamar. Não gosto disso. Profissionalmente, às vezes eu exponho algumas coisas, realmente, né? Vou lá e coloco, mas muito menos do que eu poderia. Tem muito mais coisa pra reclamar no Twitter e eu não reclamo. Então, assim, até eu uso bem pouco. Parei com o Twitter há muito tempo, retornei agora, né? Excluí um monte de tweets que eu tinha lá, que eu, meu Deus, essa Loui aqui eu não quero mais lidar. Tipo assim... E hoje, assim, tem as amarguras, né, que no Instagram a gente não posta porque é foto, né, não vou postar minha foto chorando. E daí no Twitter a gente já tem essa possibilidade de reduzir numa frase, você coloca toda e tendo um dia ruim pra um caramba, aí você coloca lá, né, mas no Insta, daí no dia que eu tô tendo um dia ruim eu sumo. Não quero mais nem ver a rede social. Eu entendo o comentário que o Marcel fez pra ti, porque eu também tinha essa sensação de ter redes sociais pra coisas diferentes. No Instagram você é essa pessoa, no Twitter eu vou lá reclamar e tal. Isso eu acho que ele tá se referindo ao lance de que no Twitter também tem muita interação e não só reclamação, que foi uma coisa que eu fui descobrir esse ano. Eu usei o Twitter a vida toda só pra reclamar, daí por isso eu até parei, porque meio que me fazia mal, me tornava uma pessoa meio rabugenta, assim. E esse ano, como muita gente ficou em casa, começaram a usar mais e começou a criar muito vínculo de conversa, de troca de informação, enfim, do que seja. E também gerou um lance legal também, sabe? De conhecer pessoas novas, de fazer amizades novas, que é uma outra cara da rede social que a gente foi apresentado pra ela de uma forma que, essa aqui é pra reclamar. E hoje em dia, pelo menos, eu não vejo tanto assim. Mas eu acho que o que o Marcel quis dizer é que eu realmente abordo no Twitter assuntos que eu não abordo no Instagram. Por exemplo, se eu for falar de política no Instagram, eu hoje tenho um público que é muito coerente, né, que compreende, que consegue fazer uma leitura sem paixões, digamos assim, né, de uma crítica, que é a postura que eu gosto de adotar sempre. Nem sempre consigo, óbvio, a maioria das vezes não, a gente sempre tem, né, um lado ali meio que de um carinho por um lado, mas eu vi que no Instagram, quando eu expunha uma opinião política, um posicionamento, vinha um contra-ataque que era desnecessário, sabe? Tipo assim, que eu não via sentido naquilo. Eu acho que você não vai mudar a cabeça de ninguém, né, xingando, brigando, não sei o quê. Então eu parei de me expor um pouco nesse sentido no Instagram. E já no Twitter eu já consigo compartilhar uma notícia, já consigo colocar um comentário, né? Então, assim, eu seleciono melhor também quem eu sigo, então é diferente, né? Enquanto no Instagram a gente queria muito ter números e ter milhões de seguidores, no Twitter a minha rede é menor hoje, porque eu realmente fiquei muito tempo sem utilizar. Então, uma rede menor, é uma rede que não me incomoda, que não me irrita. Então, eu chego lá, consigo dar compartilhar uma notícia, consigo compartilhar uma opinião política, sem ter esse diálogo ruim, esse diálogo que não leva a lugar nenhum. Então, por isso que eu sou mais séria. Eu gosto muito de falar de política, de falar de questionamentos sociais, enfim, a sociedade no geral. Sou esse tipo de pessoa, né? Se eu fosse ter continuado no jornalismo, provavelmente estaria no jornalismo político, que é algo que eu gosto, economia, política. Mas parei de me expor tanto no Instagram e no Twitter eu descobri que eu consigo fazer isso sem terminar o dia tendo uma DR com alguém no Twitter, sabe? Que era o que eu queria, eu só quero paz. Se me incomodar, eu já paro também com o Twitter. Então, acho que é isso. A isso que ele se referiu, que eu tive uma semana ali postando umas coisas muito sérias, muito sobre política, entrava só pra postar coisas assim, e daí num dado ponto ele falou: Oi, você é muito séria no Twitter. Falei, as besteiras eu faço no Instagram. Aquele público lá é isso. Sim. Assim como eu, um desejo constante teu é viajar e conhecer o mundo. Nessa lista já tem Chile, Europa e vários lugares do Brasil que tu já conheceu. Qual será o próximo paradeiro e qual é o sentimento que tu encontra na vida de aeroportos e estradas?
Eu amo o aeroporto. Até hoje eu penso, por que eu não virei aeromoça? Deveria ter feito um curso. Amo viajar, amo assim, por exemplo, estressada, cansada, né? Amo sair de carro só pra andar, ouvir música. Gosto muito de parar em caldo de cana, barraquinha, comprar uma melancia. Eu adoro fazer parada no meio da estrada. Gosto muito, é um hobby realmente, né? Tanto que hoje eu entro no Airbnb pra ver casas em lugares que eu não vou estar tão cedo, mas eu entro lá, tem a listinha, no Booking tem uma listinha também. Eu sempre gostei muito disso, né, de não ter fronteiras, assim, sempre achei isso muito interessante. Conhecer outras culturas, ter contato com outras pessoas, com outras mentalidades, mas a partir do momento que eu viajei, que eu vi o quão maravilhoso é, né, você realmente sair, ser anônimo em outro lugar e conhecer pessoas que você, né, do zero de novo, sair do seu bairro, né, ter que reaprender um idioma, ter que reaprender a andar, né, tipo, a andar no lado certo da rua, atravessar, pegar um metrô. Então isso foi muito legal. Eu acho que a gente, quando amadurece, a gente perde muito do fator surpresa que a gente tem na infância e que é algo que faz tão bem pra gente, pro nosso humor, pra saúde mental, que é você se surpreender, você se encantar, que nem agora teve Natal e os meus sobrinhos, cada coisa que a gente fazia, eles ficavam, uau, né, mas tia Lô, nossa, que sobremesa incrível, que janta incrível, tudo era lindo pra eles. E a gente faz com todo carinho, porque eu realmente penso que é tão gostoso isso nas crianças. Você olhar pro mar e falar, nossa, né, você olhar pra uma outra coisa e falar, nossa, eu nunca vi isso. E a gente perde um pouco isso, essa alegria, esse prazer da vida de se encantar e de se surpreender. Então, quando você sai, né, da sua zona de conforto, né, ali do seu dia a dia, da sua rotina, que às vezes nem é tão confortável assim a zona de conforto, né, mas quando você sai daquele lugar comum e você tem que realmente ver outras coisas, de repente você se depara com situações que você não se depararia, aquilo te volta a te encantar, volta a te surpreender, volta a te colocar talvez numa situação que você tem que pensar rápido, que você tem que buscar ajuda, que você tem que refletir. E eu acho que isso faz muito bem. É uma ginástica pro nosso cérebro, assim. Então, eu adoro viajar. Se eu pudesse, eu tava agora viajando, né? Se eu tiver, eu sempre vou até onde o meu dinheiro dá. Eu tenho dinheiro para ir até Florianópolis, então vou até Florianópolis. Até São Paulo, vou até São Paulo. Não, posso ir pra Argentina? Vamos pra Argentina. E esse ano a gente teria feito uma Eurotrip, então a gente tinha planejado ali uns 15 dias mochilando. Foi cancelado por causa da pandemia, então adiamos. No fim, não conseguimos remarcar, né? Estamos esperando o reembolso ainda. Mas ano que vem vai sair essa Eurotrip de um jeito ou de outro. Vamos tentar ficar um mês aí fora, já que a gente não para, né? Nem eu e nem o Doug a gente para. A gente tá sempre na função, sempre na correria. Vamos tentar ficar uns dias fora. E daí eu quero realmente pegar a Europa, mas uma Europa menos turística. Que vá de encontro com a gente mesmo. Alguns lugarzinhos, assim, né? Tipo Itália, vamos ficar um dia só em Roma. O resto, vamos viajar de carro dentro da Itália, vamos ir pro litoral, né, que eu sempre quis conhecer, a Costa Amalfitana. Então, fazer um rolê diferente, assim, menos excursão de vó. Que a excursão de vó é só ponto já turístico, não tá com muita né? moral pra não falar de excursão de vó, porque tu falou que para em caldo de cana e compra melancia. Paro, gosto, adoro caldo de cana, adoro barraquinha de pastel, amo. E o vinho tu já tá chegando lá no, como é que é, no Merlot, sei lá. Daqui a pouco eu vou ser aquela avó que vai só pra ver o ponto turístico, mas quer assim, um hotel que tenha cassino. Certo, te stalkeando aqui, procedimento padrão pro podcast, é bem evidente a construção de identidade que tu elaborou durante os últimos anos. Hoje tu é quem tu queria ser lá atrás? Acho que não ainda. Eu acho que se eu falar, deu, acabou, não tem mais nada pra fazer. Eu acho que eu sou muito grata, sou muito satisfeita com até onde eu cheguei, com quem eu sou. Amo muito, né, várias coisas em mim. Quero muito melhorar outras, evoluir em outras, mas sou muito grata pelo ponto que eu tô hoje da vida. Não é exatamente, digamos assim, me tornei quem eu queria ser. Mas não é exatamente isso, que eu acho que seria até um pouco soberbo eu falar isso. Mas eu tô bem próxima acho que de conseguir olhar pra trás e falar sem arrependimentos, valeu a pena, que eu acho que isso que é bacana, né? Tu olhar e falar, ok, se eu tivesse que passar por tudo aquilo de novo pra chegar até aqui nesse momento,
eu passaria? Então, hoje, né, tô ainda em construção, digamos assim. Estou em construção e quero estar sempre em construção. Mas deixa eu reformular, então. Há 10 anos atrás, a tua pessoa, que hoje já não existe mais, se ela pudesse te ver hoje no lugar que tu tá, pensando do jeito que tu pensa, vivendo a vida que tu vive, o que essa pessoa lá de trás tu acha que ela acharia disso tudo? Acho que ela ia olhar e falar assim, você fez o que podia e melhor ainda com o que foi te dado. Se saiu bem. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal agora, se tu não quiser responder, fica à vontade. Que tem muita relação com a minha identidade também. Uma vez tu postou, eu sou uma longa história. Nesse momento, mesmo sem te conhecer bem, a percepção que eu tenho é que tu já passou por muitas situações difíceis ou traumatizantes ao longo da vida. Dá pra eu notar uma certa rebeldia em alguns posts teus, como eu falei antes. O que te levou a construir essa persona com uma casca tão grossa para algumas questões? Acho que não foi algo que não é algo que a gente escolhe, ninguém escolhe passar por momentos ruins ou por dificuldades, mas eu sou muito do o que vou fazer com isso. Conforme fui recebendo as coisas, fui tentando digerir da melhor forma possível, né, da forma que eu conseguia, claro. Tive muita ajuda em algumas situações, outras me virei sozinha, mas funcionou. E poderia, né, ter passado, talvez, assim, olhado para as coisas e ter adquirido um ponto de vista mais dolorido, mais sofrido, mais angustiado, né? Já passei por um processo de transtorno de ansiedade, tentei de toda forma que eu pude reunir as minhas forças para sair daquilo, conseguir, assim, então sou muito grata por isso. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, a gente tem que ver o que a gente faz com o que nos é dado, você tentar buscar a melhor solução que te faça bem para o que você passar, o que quer que seja. Tenho os meus reveses, como todos temos. A questão não é o que está acontecendo com você, mas sim como você vai lidar com isso. E daí a gente vive num país que não se ensina a ter inteligência emocional, ninguém fala sobre isso. A galera acha que ter ciúme é prova de amor, acha que você parar e realmente brigar pelo que é seu, fazer um bate-boca com a menina do caixa do mercado vai resolver a situação. E às vezes não é, falta um pouco, né, desse equilíbrio que eu acho tão legal. Até eu tô vendo aquela série The Crown, e daí eu acho às vezes eles, equilibrados demais. Fico assim, gente, é muito reprimido o sentimento. Morei na Inglaterra e vi assim, não quero ser assim. Mas eu fiquei feliz em perder alguns vícios, né, brasileiros de achar que a gente realmente precisa discutir, precisa realmente mostrar o ponto de vista, precisa sempre falar quando tá errado. Às vezes não. Acho que a gente tem que, às vezes, sentar, acalmar, analisar a audiência, ver se vale a pena o discurso, né? E se não vale a pena, sair, sabe, tranquilo, com a cabeça em paz, que você fez o que você pôde. E eu acho que isso, a inteligência emocional é algo que eu tenho procurado. É muito difícil, troço difícil pra caramba, mas tô tentando, né, chegar nesse ponto de ter controle das minhas emoções e do que eu passo e de como lidar com as minhas emoções também, né? Eu li essa semana que o inseguro tem que estar sempre se justificando. Uhum. Seria mais ou menos nessa linha o que tu pensa? É um pouco, eu acho que um pouco. Eu sou muito a favor de estar em paz, sabe? Se você vai estar em paz, brigando com o mundo, e você vai se sentir em paz, assim, porque você tá fazendo o seu papel, porque você tá sendo ativo, ok. Agora, se você vai estar em paz, em silêncio da sua casa, né, na tranquilidade, ok também, né? Porque no fim a gente tem que cuidar muito de quem a gente é, da nossa cabeça. Claro que você, né, não vai se tornar apático ou morno, dormente diante de situações. Não é isso. Mas é você realmente buscar ter essa paz, né? Eu vejo a galera, né, que é ativista, que realmente bate boca, que briga, e fala, ok, se eles estão bem assim, ok, concordo com muitos pontos de vista, discordo de outros, mas decidi não ficar brigando mais sobre, escolhi ter a minha paz e falar com quem vai me ouvir. Então, eu acho que isso é bem importante pro meu emocional. Mas é isso, é você desempenhar o seu papel com essa tranquilidade. Se você sofre muito por alguma coisa, talvez não seja tão legal assim, né? Qual é o significado de paz pra ti? É não ter crise de ansiedade 3 vezes no dia, no meio da cidade, no meio de um restaurante, que nem já tive. É realmente, sim, conseguir falar, ok, eu estou no controle ainda, né, de mim. Então isso é muito importante. Agora já entrei em situações que perdi o controle do meu corpo e da minha cabeça e não é tão legal. Então hoje adotei essa postura
De, assim, ir até onde eu posso ir e sair sã. A partir do momento que algo me prejudica, falo muito obrigada, agradeço, né, seu ponto de vista, agradeço, mas estou me retirando do debate com toda a classe, né? Sim. Não quero julgar ninguém, acho que cada um tem seu jeito de lidar com as coisas, mas foi o jeito que eu adotei pra mim, diante do meu quadro, e tem funcionado. Certo. Ainda em assuntos polêmicos, Louie, tu postou há um tempo atrás o caso de assédio que tu sofreu numa rua de Criciúma. Eu conversei com algumas cantoras aqui no Troca durante esse ano e todas elas responderam que sofreram assédio em algum momento de suas vidas. Eu bato muito nessa tecla porque acredito ser necessário falar sobre esses temas e derrubar tabus antigos que giram em torno desses assuntos. Abro espaço pra ti aqui, se tu quiser falar sobre o que aconteceu e o que tu acha que precisa ser feito para isso parar de ser algo rotineiro no Brasil e no mundo. Não foi 1 ou 2 ou 3, não foi leve, grave, foram todos os tipos de assédio que a gente possa passar, assim, já presenciei. É muito chato a sensação de insegurança, é muito chato você ter medo, você não poder confiar, né, em parente, em amigo, em tantas situações. Até tem uma frase que ela é bem pesada e que eu já vi muita gente discordar dessa frase e eu concordo, que é em relação ao estupro, a violência sexual, falando que todo homem é um possível estuprador. E daí isso pesa pro homem, o homem fica, meu Deus, mas eu não sou! Mas não é que todo homem vai cometer isso, mas é que pode vir de qualquer homem pra gente. Uhum. Então você tem que encarar dessa forma, você tem que olhar na sua família, ver o meu tio pode ser, meu avô pode ser, meu pai pode ser. Infelizmente, hoje a gente vive nessa sociedade que o abuso sexual maior que existe é de crianças abaixo de 14 anos, dentro de casa por um conhecido. Você vive nesse mundo, esse é o nosso cenário no Brasil. Os casos de abuso sexual mais frequentes, agora eu não tenho os números, mas nessa post que você citou aí, eu tenho esses números, que é muito maior em relação a crianças e conhecidos, sabe? Então isso é muito cruel, pode realmente vir de qualquer lado. Pode ser um amigo, pode ser um pai, pode ser um tio, pode ser o patrão, é muito cruel você viver com essa insegurança. Eu morei na Inglaterra por um tempo, não tive esse medo. A única situação que eu passei que realmente não eram ingleses nesse dia, eram, né, não vou falar aqui a origem das pessoas para não prejudicar, porque não acredito que sejam normal, mas não eram ingleses porque eles têm muito medo da lei lá, eles são muito rigorosos com a legislação. Então esse grupo que um dos caras pegou no meu braço enquanto eu passava, né, era um grupo que não era dali. Foi a única situação que eu falei, fui assediada. De resto, não aconteceu. 9 meses não aconteceu. Eu acho que, assim, até cantada, às vezes a gente entrava no pub, se arrumava e ficava bonita e nem uma cantada tu levava, nada. Assim, zero. Eles nem te olhavam passar e acompanhavam, que nem no Brasil, tradição, você acompanhar a menina indo no banheiro. Então, não existia. Então, eu fiquei muito confortável. Eu vi que não é uma questão de gênero, é uma questão cultural e é presente demais no Brasil. E o cara que vier falar comigo que não existe isso, eu vou daí dar uma cadeirada na pessoa, porque eu fico muito brava. A gente lida com isso desde criança. Ainda termos que tocar nesse assunto e pautar esse assunto é muito complicado. É uma coisa que me entristece, me revolta e poderia já ter sido pior, né? Poderia hoje já estar adoecida, né? De tantas situações que já enfrentei. Mas eu olho assim e vejo que hoje tem uma geração muito legal de homens com quem eu convivo, que são muito mais respeitosos, que são muito mais conscientes do seu lugar. Eu tenho muito orgulho de alguns amigos, por exemplo, que são pais solteiros, que são pais que eles buscam o seu filho, saem, levam para passear, participam da educação, né? Não estão ali só para, né? Não precisa brigar por uma pensão, que nem agora em tempos de pandemia. Algum desses meus colegas, um deles falou, a única coisa que eu ainda não atrasei foi a pensão. O resto tá atrasado. E eu falei, poxa, sabe? Então eu confio muito nessa geração futura. Hoje lido muito menos com assédio como lidei já na infância, né? Lá nos meus 14 anos já tive várias situações complicadas de realmente adultos terem que intervir. E hoje eu acho que eu lido muito menos porque eu convivo com pessoas muito bacanas. Ainda vejo em alguma situação ou outra, mas mudei muito o meu círculo. Tenho amigos que eu olho e falo, poxa, tenho orgulho deles, né? Então, espero que as próximas gerações venham moldadas por estes homens de agora. Que é engraçado. Não é preconceito, mas é engraçado. Quem hoje a gente passa na rua,
Se passar uma pessoa acima de 50 anos, um homem sozinho, ele vai olhar, vai fazer uma piadinha. A gente vê o quanto era mais permissivo na época da nossa mãe do que é hoje com os filhos das nossas mães, né? Meu irmão é muito mais coerente, né, do que os meus tios foram ensinados a ser nesse assunto, né? Então, não citando a minha família especificamente, mas digamos assim, a geração dos meus pais era muito menos consciente do respeito ao espaço, né, da mulher do que a geração da minha geração é. Então, acho que estamos evoluindo. Mas ainda precisamos evoluir muito. Lois, se me pedisse pra te definir uma palavra, seria liberdade. Essa busca diária por ela assusta as pessoas? É difícil pra ti tentar fugir dos padrões da normalidade na estrutura de sociedade que a gente vive? Eu não me considero uma pessoa completamente muito livre. Eu acho que eu já estive muito presa. Por isso eu brigo tanto por ter liberdade. Conheço gente que é muito mais desprendida do que eu, muito mais tranquila do que eu, consigo mesmo, sofre muito menos cobrança, autocobrança, mas eu já estive muito presa, então eu acho que é por isso que eu preservo tanto e eu busco tanto e me encanta tanto essa sensação de liberdade, né? De poder realmente fazer as coisas e pensar e não se cobrar tanto, então eu valorizo muito isso porque eu justamente não tenho. Como eu falei, eu sou bem contida para várias coisas, bem discreta, a galera me vê dando risada, brincando, não imagina às vezes. Eu sou bem contida, eu mostro até onde eu posso mostrar, até onde eu quero mostrar. Queria ser mais livre de realmente poder falar o que vem na cabeça, de realmente poder brincar com mais tranquilidade, dançar também mais tranquila, mas ainda não sou. Admiro muito quem é, né, mas não é tanto o meu perfil. Eu ainda gosto de andar um pouco mais na linha. Só que eu realmente busco isso, tento me cobrar menos, tento, né, dar mais vazão ao que eu tô sentindo. Então, por isso que eu valorizo tanto. Agora, se você for olhar assim em termos de romper barreiras, daí sim, de eu olhar e falar, eu quero fazer tal coisa, eu me superar e alcançar isso, eu tenho esse instinto de realmente, não, eu posso fazer. Mas, assim, ainda é uma coisa que eu quero conquistar, de realmente falar assim, ok, hoje eu valorizo muito a minha liberdade sobre alguns aspectos, estou buscando sobre outros aspectos, assim. Entendi. Aqui entramos na rodada de perguntas rápidas. O que quase ninguém sabe sobre Lois Kelly? Eu tenho medo escuro. Série favorita? Friends. Filme estrangeiro favorito? Poderoso Chefão. Filme nacional favorito? Lisbela e o Prisioneiro. Primeira coisa que vai fazer depois de tomar a vacina do corona? Postar no Twitter, tomei a vacina, porque vai ter gente que ainda não vai ter tomado a vacina, talvez, então eu não possa abraçar todo mundo e talvez ainda não consiga viajar, mas vou postar a certeza, tomei a vacina, chupa Bolsonaro. Uma frase. Mas não é exatamente isso que ela é em inglês, né, mas é basicamente, e se eu cair? E daí alguém responde, mas e se você voar? Uma frase de tua autoria agora. Eu tô puta. Essa foi feita uma vez na agência, uma brincadeira pra ver qual frase que as pessoas mais falavam. Essa era a que eu mais falava. Eu tô puta. Quando eu fico brava, eu fico puta, me deixa, não fala comigo. Uso muito. Um livro. O Amor nos Tempos do Cólera. Mas eu gosto muito, 100 anos, são os meus livros favoritos, 100 Anos de Solidão, Amor nos Tempos do Cólera e Memórias das Minhas Putas Tristes. São os 3 Gabriel Garcia Marques, eu amo os 3. Depois disso, o meu livro favorito da infância foi o Diário de Anne Frank. O que escreveria numa folha pra botar dentro de uma garrafa de vidro e jogar no mar? Às vezes, nem é. É o melhor conselho que você pode dar pra alguém. Às vezes, nem é. Ponto. Música que faz chorar. Eu gosto de These Days, do Foo Fighters. E Beatles, né? Blackbird dos Beatles. Comida favorita. Arroz, feijão, purê de batata e ovo frito. Uma pessoa pra ser por um dia. Se for pra ser, vamos ser bem rasa, então. Sei lá, uma pessoa pra mim ser por um dia. Eu queria ser o George Clooney. Bonitão, andando em câmera lenta pelos lugares. Sabe? Tirando aquele óculos, sorrindo. E todo mundo clique, 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 clique. Todo mundo abrindo porta pra mim. Já que é só um dia, não vou mudar o mundo, né? Então vamos aproveitar. Sim. Maior roubada que já se meteu. Eu casei. Muito nova. Foi a maior roubada. Ainda tem algum sonho ou projeto que não realizou? Se sim, qual? Tem, bastante. Eu ainda quero ter uma casinha na praia.
Mas uma praia, tipo assim, não badalada. Uma casinha, um lugar bonito, que eu realmente olhe e me encante com o pôr do sol, nascer do sol. Uma casinha 360, que eu vejo o sol nascer e o sol se pôr. Pessoa que mais admira no mundo? A minha mãe, é clichê eu falar, mas eu admiro muito a minha mãe. Não sei, eu poderia citar exemplos maiores de pessoas que fizeram mais pelo mundo do que a minha mãe, mas eu acho que ela é um exemplo bem forte. Eu acho que a gente sempre busca um exemplo mais próximo, né? O pai, a mãe, e pra mim é a minha mãe. O que te tira do sério? Injustiça, de qualquer forma. Pode ser, né, numa situação de relacionamento, numa situação de trabalho. Quando eu vejo que a balança tá pendendo pra um lado que não deveria, isso me tira bastante do sério. Por isso que vem a frase, tô puta. Eu fico puta, né, paro tudo, falo, tá errado? Como assim? Né, às vezes tenho que me policiar, mas se eu ver uma situação, né, complicada ali, de alguém sendo menosprezado ou inferiorizado, principalmente isso acaba comigo. Uma pessoa pra trazer de volta à vida? Vou trazer um artista, vou trazer o João Lennon de volta. A sensibilidade do Caio Fernando Abreu ou a visceralidade da Elis Regina? Acho que eu preciso dos dois. Um sem o outro fica demais. Um crush famoso que nunca será superado? O George Clooney. Atual governo? Questionável. Se pudesse ter qualquer desejo atendido, o que pediria agora? Queria que não tivessem crianças, né, em necessidades, enfim, de qualquer forma. É a coisa que mais me destrói. Que as crianças, né, fossem mais bem tratadas, todas, em geral, em qualquer lugar. O que a humanidade mais precisa nesse momento? Cuidar das crianças. Então é isso, vamos encerrando por aqui. Então, agradeço a todos que disponibilizaram o seu tempo para nos assistir e a Loui que aceitou participar do Troca. Espero que tu tenhas gostado. Algo a acrescentar? Queria agradecer, foi bem divertido, foi engraçado, é legal a gente, né, retomar alguns pensamentos nossos também, né, lançar luz sobre as nossas ideias. Admiro muito o teu trabalho, sou fã, né, indiscutivelmente, estou sempre lá acompanhando quando eu posso. Admiro muito, acredito muito, né, na música, no que vocês fazem, no projeto. E agradeço também pela participação, por ter sido convidada. Fico bem feliz. Eu que agradeço. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se estiver escutando pelo Spotify, nos siga aqui também. Esse foi o episódio número 22 do Troca com Lou e Kelly. Até a gente voltar com a forma presencial. A gente se encontra uma hora ou outra. Feito? Tchau!